Se uma coisa podemos ter certeza sobre a Nintendo é que ela tem muito orgulho dos seus jogos exclusivos. E não pense que esse orgulho é algo que gira somente em torno do bigodudo mais conhecido no mundo dos games, mas sim, em especial, Pokémon. A franquia dos monstrinhos de bolso sempre se mostrou ser um grande trunfo da empresa. E não é à toa, a marca Pokémon já acumula um capital de $1 bilhão, passando até marcas super conhecidas como a Coca-Cola e a Playboy. Mas apesar de todo o glamour e sucesso, a Nintendo sempre vai se esforçar para proteger sua imagem de qualquer coisa negativa. E não seria diferente com Pokémon. E é sobre isso o vídeo de hoje. 10 coisas que a Nintendo quer que você esqueça sobre Pokémon. Bom, esquecer é um pouco difícil. Em 10º lugar, o fim dos caça-níqueis em Pokémon. Bom, não sei se vocês já repararam, mas desde Pokémon Platinum foram removidos os caça-níqueis dos jogos Pokémon. Inclusive no remake de Omega Ruby e Alpha Safira, que deveria ter um caça-níquel por lá, as portas daquele local estão fechadas, com a seguinte mensagem: obrigado pelo seu apoio durante todos esses anos. Bom jogo. Nas versões europeias de Pokémon Platinum, com as mudanças nas normas de classificação da PEG, que é um sistema de classificação de conteúdos de jogos, as máquinas caça-níqueis foram substituídas por máquinas de jogos comuns. Inclusive, na versão em inglês, o diálogo e outros textos também foram alterados para remover as referências das máquinas caça-níqueis. Daí em diante, não vimos mais esse viciante joguinho por lá. Talvez para não perder uma parcela importante do seu público, a Nintendo acabou decidindo remover essas máquinas, para se manter em um bom nível de classificação e, claro, vender os jogos para mais crianças. Enfim, apesar de viciante e divertido para farmar alguns itens, o melhor é esquecer os caça-níqueis em Pokémon. Em 9º lugar, o efeito Porygon. Bom, Porygon carrega uma cruz que nenhum monstrinho carrega. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar uma reportagem do Jornal Nacional com mais detalhes na descrição do vídeo, mas você já deve ter ouvido falar do episódio que causou ataques epiléticos em várias crianças e adolescentes no Japão. O episódio em questão seria estrelado pelo Pokémon Porygon, e esse episódio nunca chegou sequer a ser localizado para outras línguas. Tudo por culpa do Pikachu. Sim, mas quem levou a culpa foi o Porygon. Tudo aconteceu porque o Pikachu, ao soltar um choque do trovão, emitiu vários flashes de luz, e isso ocasionou, no melhor dos casos, leve desconforto nas crianças, e no pior, ataques epiléticos. Isso gerou um grande debate no Japão na época, e desde então, todos os animes no Japão sofrem revisões antes mesmo de serem transmitidos, sem falar naquelas mensagens que aparecem antes de um programa começar lá no Japão, pedindo para que você não fique muito próximo da TV. Por conta disso, o Porygon nunca mais foi um Pokémon explorado nas animações, aparecendo só em jogos spin-off. Porém, é claro que, por mais que a culpa não tenha sido do Porygon e sim do Pikachu, eles jamais poderiam pensar em remover esse Pokémon da série, já que estamos falando do mascote do Pokémon. Então, Porygon ficou com essa reputação de ser o grande culpado nos ataques epiléticos. Enfim, sem Porygon, pessoal. Em 8º lugar, as acusações de racismo. Bom, essa história é velha, mas com certeza teria que passar por aqui. Em janeiro de 2000, o Pokémon Jynx recebeu uma crítica de ser um Pokémon politicamente incorreto. Uma autora afro-americana publicou um artigo crítico nos jornais americanos alegando que Jynx representava uma imagem racista perante aos afro-americanos. A autora descreveu o Pokémon da seguinte forma: comparado com os demais Pokémon, Jynx possui características mais humanas. Possui uma pele na cor preta, lábios rosados, olhos arregalados e com a cabeleira loira. Em resposta a essa crítica, os sprites de Jynx, nas versões americanas de Gold, Silver e Crystal, foram recoloridos, dando a ela um tom de pele mais roxo, um cabelo mais claro e uma expressão diferente. Desde então, Jynx é vista desta forma. Um caso mais recente aconteceu na 5ª geração. Sim,
no anime Best Wishes. No caso, a líder do ginásio Lenora, no Japão, usava um avental. E antes de ser enviado esse conteúdo para os Estados Unidos, os japoneses já fizeram a alteração por lá mesmo e colocaram uma blusa e uma calça nela, já que ela poderia ser comparada a uma escrava. E isso foi uma atitude já para se esquivar de um novo episódio de críticas, como aconteceu com Pokémon Jinx. O que você acha sobre isso? Em sétimo lugar, o quase massacre no Mundial de Pokémon 2015. Agora uma recente, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso na época e você pode conferir mais a respeito clicando aí na tela ou na descrição do vídeo. Mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte: dois jovens conhecidos na comunidade Pokémon aparentemente estavam armando um ataque direcionado ao Mundial de Pokémon que ocorreu esse ano. Tudo começou quando um deles fez um post estranho em um grupo do Facebook, falando que eles iam para o Mundial matar a competição, seguindo de uma foto com um carro e duas armas. Alguém desse grupo fez o papel de anjo e informou imediatamente as autoridades e os responsáveis pela organização do evento. Bom, ainda bem que nada aconteceu, mas esse assunto só foi parar nos jornais 2 dias depois do ocorrido, justamente para não acabar com todo o evento, mesmo já tendo rolado alguns boatos. E claro, apesar do susto, essa notícia meio que se ofuscou com o tempo, e os dois jovens foram soltos depois que o evento terminou. E nada mais foi dito sobre esse assunto. Em sexto lugar, as referências nazistas e suas alterações. Os membros de uma comunidade judaica acusaram a Nintendo de utilizar uma imagem ofensiva na versão japonesa da carta Koga Ninja Trick. A imagem em questão apresenta uma versão ao contrário de uma suástica. Apesar do Ocidente ver a suástica como um símbolo que represente os fascistas e racistas sobre as políticas da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, a suástica em si não surgiu ali e tem um significado muito mais positivo e profundo, sendo que a mais antiga forma da suástica foi encontrada na Índia Antiga. Já países que não tiveram muito contato com os nazistas não preservam essa imagem negativa da suástica, e por ser apenas um símbolo, é comumente usado em países asiáticos. No entanto, é por causa do seu uso liberal que a suástica pode criar falha nas comunicações internacionais, tais como seu uso na versão dessa carta. Quando a carta foi localizada para o Ocidente, o símbolo foi alterado para não gerar confusão. No anime também tivemos o mesmo problema em relação ao nazismo, no episódio Tudo Lindo e Brilhante, no caso o 13º episódio da Geração Avançada. Nesse episódio, Jess, James e Meow, em uma de suas fantasias, estão liderando um grupo de vários membros da equipe Rocket. Na versão japonesa, todos levantam a mão de forma similar às saudações de Hitler, na época do nazismo. Isso foi alterado na versão ocidental, onde apenas James e Meow ficaram com a mesma pose. Já Jessie agora está com os 2 braços levantados, e nenhum dos membros da equipe Rocket permanece com os braços erguidos. Bom, apesar de tudo, é importante respeitar certas culturas, e esse tipo de censura ou edição é necessário, ainda mais em países onde possuem um histórico triste em relação ao nazismo. Enfim, melhor esquecer tudo isso, certo? Em quinto lugar, a Pokébola GS. Bom, dando uma pausa nesses assuntos mais pesados, vamos falar um pouquinho de uma coisa que é muito interessante, e a Pokébola GS. A Pokébola GS nunca teve seu desfecho no anime, pelo menos não até agora. A Pokébola que Ash teve que levar até Kurt em Johto para que ele pudesse dar uma analisada, infelizmente ficou no esquecimento, e foi o que os roteiristas gostariam que tivesse acontecido, mas não foi bem assim. Curiosamente, foi planejado para ter um Celebi dentro dessa Pokébola. Porém, com o tempo, os roteiristas se perderam do que fazer de fato com a Pokébola, já que o 4º filme da franquia seria estrelado por Celebi. A história por trás dessa bola misteriosa ficou em um limbo de esquecimento, já que não havia mais interesse de explorar a história desse Pokémon no anime. Porém, a Pokébola GS continua sendo um dos grandes mistérios entre a comunidade Pokémon, e mesmo após ter sido explicada sua função, é comum ouvir teorias e mais teorias sobre essa Pokébola.
uma Pokébola com diversas possibilidades, mas nenhum interesse da Pokémon Company. Então, por momento, é melhor deixar ela no esquecimento. Em quarto lugar, Kadabra e Uri Geller. Em novembro de 2000, Uri Geller, um homem que se diz ter poderes psíquicos e que conseguia entortar uma colher apenas com os poderes de sua mente, tentou processar a Nintendo em mais de 60 milhões de dólares. Ele alega que a Pokémon Company usou de sua imagem para criar o design do Pokémon Kadabra. Por conta disso, desde 2003, Kadabra não aparece mais no anime e nem no TCG, por uma questão de se esquivar de qualquer problema com essa história de Geller. As cartas de Abra e Alakazam continuaram sendo lançadas por um tempo. Mesmo com a ausência de Kadabra, Alakazam poderia ser usado graças a uma habilidade que dava o poder para Abra evoluir direto para o estágio final, no caso o Alakazam. Ironicamente, Abra ganhou essa habilidade antes mesmo dos acontecimentos na justiça com Uri Geller. E em terceiro lugar, Pokémon teria uma relação com satanismo ou qualquer seita demoníaca. Já não é de hoje que ouvimos falar essas coisas. Existem grupos religiosos que consideram Pokémon uma franquia que tenha uma certa ligação com criaturas demoníacas. E eles criam essas ideias por diversos fatores. Na visão deles, Pokémon são como demônios e são invocados para desempenhar alguma tarefa. Possuem talismãs mágicos que são necessários para serem controlados. Provavelmente uma referência às insígnias. O Pokémon evolui. Grande parte dos grupos religiosos não acreditam na teoria da evolução e que todas as coisas no mundo, inclusive os seres vivos, foram entregues divinamente como são e não sofreram nenhuma espécie de evolução. Outros dizem que o poder psíquico é uma alusão a poderes místicos e magia negra. Apesar de toda essa perseguição por parte dos religiosos, a Pokémon Company nunca se mostrou interessada em se defender, provavelmente por não querer colocar mais lenha na fogueira. Mas em abril de 2000, o Vaticano, em uma nota pública, afirmou que os jogos Pokémon não ferem a moral da igreja e que o jogo era para preservar laços intensos de amizade. Bom, eu nem preciso dizer o que se popularizou, né? E em segundo lugar, Burger King e a promoção da Pokébola. Em 1999, na época do lançamento do filme Pokémon Mewtwo Contra-Ataca, a rede de fast foods Burger King estava realizando uma promoção em parceria com a Pokémon Company. Ela estava distribuindo Pokébolas junto com seus produtos. O evento foi de um sucesso tão grande que em 10 dias já havia esgotado todo o estoque de brinquedos. O problema foi quando um bebê de 13 meses foi encontrado morto em seu berço após se sufocar com metade de uma tampa dessas Pokébolas. Isso gerou uma forte crítica na época. Como se não pudesse piorar, os pais culparam a rede Burger King e a Pokémon Company pelo acontecido, afirmando que não haviam especificado uma idade mínima para brincar com os brinquedos, e muito menos algum aviso de como usar o produto adequadamente. E criaram um site na época chamado PokémonKills.com, que hoje já está desabilitado. Em resposta, a Burger King fez um dos mais caros e gigantes eventos de recolhimento desses itens, onde eles trocavam as Pokébolas por um lanche gratuito. Sem dúvida, foi uma grande dor de cabeça. E em primeiro lugar, severas acusações de maus tratos aos animais. Com certeza, uma das coisas que a Pokémon Company mais teve que lidar durante todo esse tempo foram os vários ataques de grupos de direitos dos animais. Esses grupos possuem um ódio em especial pela franquia Pokémon e já tentaram diversas vezes proibir que os jogos Pokémon fossem comercializados, justamente por se assemelharem a brigas de galo. Depois de tanto ouvir essa conversa, a Pokémon Company deu sua resposta com o jogo Pokémon Black and White, ironizando os grupos e como era ridícula a forma como eles pensavam. Após o lançamento de Pokémon Black and White 2, o PETA lançou um jogo de simulação chamado Pokémon Black e Blue. No jogo, o jogador controla um Pokémon para atacar o adversário humano. O grupo alega que a forma como o Pokémon fica preso em sua Pokébola é semelhante à forma de como elefantes de circo estão acorrentados dentro de suas jaulas minúsculas.
Algumas não fazem o menor sentido, outras ficam como um grande exemplo para a empresa e qualquer outra que se espelhe nela. Vale lembrar que esse vídeo só tem a intenção de compartilhar com vocês esses fatos, e não existe nenhuma intenção de denegrir a imagem da empresa, muito menos dos Pokémon. Eu acredito que a maioria aqui presente conhece meu trabalho com Pokémon e sabe como eu demonstro carinho e respeito pela franquia. Afinal, tudo isso já é página virada. De qualquer forma, eu achei um assunto muito interessante para compartilhar com vocês. Camaleão vai ficando por aqui, não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo. E um forte abraço, amigos. Fui! Se uma coisa podemos ter certeza sobre a Nintendo é que ela tem muito orgulho dos seus jogos exclusivos. E não pense que esse orgulho é algo que gira somente em torno do bigodudo mais conhecido no mundo dos games, mas sim, em especial, Pokémon. A franquia dos monstrinhos de bolso sempre se mostrou ser um grande trunfo da empresa. E não é à toa, a marca Pokémon já acumula um capital de $1 bilhão, passando até marcas super conhecidas como a Coca-Cola e a Playboy. Mas apesar de todo o glamour e sucesso, a Nintendo sempre vai se esforçar para proteger sua imagem de qualquer coisa negativa. E não seria diferente com Pokémon. E é sobre isso o vídeo de hoje. 10 coisas que a Nintendo quer que você esqueça sobre Pokémon. Bom, esquecer é um pouco difícil. Em 10º lugar, o fim dos caça-níqueis em Pokémon. Bom, não sei se vocês já repararam, mas desde Pokémon Platinum foram removidos os caça-níqueis dos jogos Pokémon. Em 9º lugar, o efeito Porygon. Bom, Porygon carrega uma cruz que nenhum monstrinho carrega. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar uma reportagem do Jornal Nacional com mais detalhes na descrição do vídeo. Mas você já deve ter ouvido falar do episódio que causou ataques epiléticos em várias crianças e adolescentes no Japão. O episódio em questão seria estrelado pelo Pokémon Porygon, e esse episódio nunca chegou sequer a ser localizado para outras línguas. Tudo por culpa do Pikachu. Sim, mas quem levou a culpa foi o Porygon. Tudo aconteceu porque o Pikachu, ao soltar um choque do trovão, emitiu vários flashes de luz, e isso ocasionou, no melhor dos casos, leve desconforto nas crianças, e no pior, ataques epiléticos. Isso gerou um grande debate no Japão na época, e desde então, todos os animes no Japão sofrem revisões antes mesmo de serem transmitidos, sem falar naquelas mensagens que aparecem antes de um programa começar lá no Japão, pedindo para que você não fique muito próximo da TV. Por conta disso, o Porygon pele na cor preta, lábios rosados, olhos arregalados e com a cabeleira loira. Em resposta a essa crítica, os sprites de Jynx, nas versões americanas de Gold, Silver e Crystal, foram recoloridos, dando a ela um tom de pele mais roxo, um cabelo mais claro e uma expressão diferente. Desde então, Jynx é vista desta forma. Um caso mais recente aconteceu na 5ª geração, sim, no anime Best Wishes. No caso, a líder do ginásio Lenora, no Japão, usava um avental, e antes de ser enviado esse conteúdo para os Estados Unidos, os japoneses já fizeram a alteração por lá mesmo, e colocaram uma blusa e uma calça nela, já que ela poderia ser comparada a uma escrava. E isso foi uma atitude já para se esquivar de um novo episódio de críticas, como aconteceu com Pokémon Jynx. O que você acha sobre isso? Em 7º lugar, o quase massacre no Mundial de Pokémon 2015. Agora uma recente, inclusive eu fiz um vídeo, nunca mais foi um Pokémon explorado nas animações, aparecendo só em jogos spin-off. Porém, é claro que, por mais que a culpa não tenha sido do Porygon e sim do Pikachu, eles jamais poderiam pensar em remover esse Pokémon da série, já que estamos falando do mascote do Pokémon. Então, Porygon ficou com essa reputação de ser o grande culpado nos ataques epiléticos. Enfim, sem Porygon, pessoal. Em 8º lugar, as acusações de racismo. Bom, essa história é velha, mas com certeza teria que passar por aqui.
Em janeiro de 2000, o Pokémon Jynx recebeu uma crítica de ser um Pokémon politicamente incorreto. Uma autora afro-americana publicou um artigo crítico nos jornais americanos alegando que Jynx representava uma imagem racista perante aos afro-americanos. A autora descreveu o Pokémon da seguinte forma: comparado com os demais Pokémon, Jynx possui características mais humanas. Inclusive, no remake de Omega Ruby e Alpha Safira, que deveria ter um caça-níquel por lá, as portas daquele local estão fechadas, com a seguinte mensagem: obrigado pelo seu apoio durante todos esses anos. Bom jogo. Nas versões europeias de Pokémon Platinum, com as mudanças nas normas de classificação da PEG, que é um sistema de classificação de conteúdos de jogos, as máquinas caça-níqueis foram substituídas por máquinas de jogos comuns. Inclusive, na versão em inglês, o diálogo e outros textos também foram alterados para remover as referências das máquinas caça-níqueis. Daí em diante, não vimos mais esse viciante joguinho por lá. Talvez para não perder uma parcela importante do seu público, a Nintendo acabou decidindo remover essas máquinas, para se manter em um bom nível de classificação e, claro, vender os jogos para mais crianças. Enfim, apesar de viciante e divertido para farmar alguns itens, o melhor é esquecer os caça-níqueis em Pokémon.